Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O governo brasileiro resolve responder na mesma moeda e aplica a reciprocidade contra os Estados Unidos. A Polícia Federal descredenciou hoje um agente do governo americano que trabalha em Brasília. Essa medida é uma resposta à expulsão do delegado brasileiro nos Estados Unidos após a prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE, sobre o pretexto de manipular o serviço de imigração americano. E começa a avançar na Câmara dos Deputados a proposta que acaba com a escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já avisou que vai priorizar propostas dos deputados, que serão votadas ainda no mês de maio. Já no Oriente Médio, negociações de paz entre Estados Unidos e Irã seguem incertas. Falta de diálogo pode colocar cessar-fogo em risco se os americanos mantiverem o bloqueio no Estreito de Hormuz. E a gente começa o nosso Rede TV News justamente falando sobre o governo brasileiro que apoia a candidatura da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, justamente para assumir a Secretaria-Geral da ONU. Em Nova York, Bachelet conta com esse apoio para buscar votos de outros países latino-americanos. Michelle Bachelet foi a primeira a ser sabatinada na disputa pelo cargo. Ela afirmou que o próximo secretário-geral deve atuar para prevenir conflitos e ir em locais de guerra para ter certeza que o que foi decidido pela ONU está sendo cumprido. Bachelet teve a candidatura articulada pelo ex-presidente chileno Gabriel Boric, mas após a eleição de José Antônio Kast, de direita, ela perdeu o apoio do próprio país. Já indicamos que respeitaremos a candidatura dela, mas ela não terá o apoio do Chile. Além de Bachelet, concorrem o argentino Rafael Grossi, a costarriquenha Rebeca Greenspan e o senegalês Macky Sall. O Brasil defende que a chilena tem capacidade de facilitar diálogos e experiência necessária para liderar processos políticos complexos. Tenho o apoio do Brasil e do México e espero o apoio de outros países. Vamos seguir em frente, porque seja qual for o resultado, vale a pena lutar para que a primeira mulher seja secretária-geral. Michelle Bachelet já ocupou outros cargos de alto escalão na ONU, como a direção da ONU Mulheres e o Comissariado de Direitos Humanos. Se for escolhida, ela será a primeira mulher no comando da Secretaria-Geral em mais de 80 anos de existência das Nações Unidas. O cargo de secretário-geral da ONU é o mais alto das Nações Unidas. Ele é o porta-voz da organização e tem a função de liderar ações como operações de paz e mediação de conflitos internacionais. Hoje, o atual secretário-geral é o português Antônio Guterres, que deve ficar no cargo até dezembro. O novo ocupante terá mandato de 5 anos, podendo ser reconduzido pelo mesmo período. A democracia é frágil e precisa ser protegida. Essa é a frase da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A magistrada participou hoje de uma aula magna na Universidade de Brasília e mais uma vez saiu em defesa da democracia brasileira. Assim a democracia. Todo dia nós lutamos por ela. Todo dia nós precisamos de saber dela e saber que não é retórica, que não é discurso, que é para ser vivida mesmo. Para nós, democracia é gênero de primeira necessidade na cesta básica dos direitos fundamentais e das liberdades. Não é possível, não é bom, não é agradável viver sem liberdade. E a gente continua em Brasília com informações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal e passou mal nesse final de semana e teve que ser levado a um hospital. O repórter Rafael Felite tem mais informações a respeito do estado de saúde de Daniel Vorcaro. Boa noite, Felite. Oi, Fabiola, boa noite a você e a todos que nos assistem. Segundo as informações passadas pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro urinou sangue, onde está preso na Superintendência da Polícia Federal, precisou ser atendido por médicos do Instituto Nacional de Criminalística e a expectativa é que ele seja levado amanhã a um hospital particular para fazer exames. E hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar se mantém ou não as prisões de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Daniel Monteiro,
advogado do Banco Master. O relator, ministro André Mendonça, já votou e foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Faltam votar Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. Dias Toffoli também faz parte da segunda turma, mas não vota porque se declarou impedido, porque foi sócio de uma empresa que fez negócios com o banqueiro Daniel Vorcaro. A prisão de Paulo Henrique Costa foi determinada na semana passada pelo ministro André Mendonça. Ele é acusado de negociar a compra de créditos podres do Master pelo BRB em troca de propina. Ele teria recebido ali imóveis avaliados ao todo em 146 milhões de reais. E uma outra informação envolvendo o Banco Master, todo esse caso envolvendo o Banco Master, é que hoje o BRB aprovou um aporte de 8 bilhões e 800 milhões de reais no capital social do banco, justamente para recompor o rombo que foi deixado por conta das negociações com o Banco Master. Fabiola. Muito obrigada, Felite. 2 policiais militares foram presos após a morte de um empresário no Rio de Janeiro. De acordo com a PM, a análise das câmeras corporais dos agentes apontou indícios de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A ocorrência foi na Pavuna, zona norte da cidade. No carro estavam Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, e 2 amigos. Eles voltavam de uma festa e, segundo os PMs, não obedeceram a ordem de parada. Os policiais dispararam mais de 20 vezes e Daniel morreu na hora. Essas 2 pessoas desceram do carro e falaram que não tinha nada, que era para parar, e eles não pararam. Tanto que eles não atiraram para parar o carro, eles atiraram para matar. Acabaram com o rosto do Daniel. Atiraram para matar, foram 23 tiros. E pergunta, cadê as cápsulas? Recolheram tudo, limparam tudo e foram embora. Daniel era empresário, morava no bairro havia 22 anos e tinha uma loja de produtos eletrônicos. Mas, segundo os familiares, estava decidido a se mudar com a mulher e a filha de 4 anos para Foz do Iguaçu, no Paraná. No carro onde foi morto, Daniel levava os brinquedos da criança. Era um carro de família. Esse carro aqui, ele veio que esse carro, ele ia fazer a mudança dele. Ele estava indo embora do Rio de Janeiro, porque ele mesmo estava vendo a violência do Rio de Janeiro. Ele não queria mais ficar aqui, ele não queria criar a filha dele, porque a gente vê todo dia a violência. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e quer esclarecer o que motivou a abordagem e as circunstâncias que levaram à morte de Daniel. A Polícia Militar também abriu um procedimento interno para apurar a conduta dos policiais. Hoje de manhã, a Polícia Civil fez uma perícia no local, mas não informou oficialmente quantos tiros foram disparados pelos PMs. A perícia é mal feita, eles vieram aqui e quiseram limpar o estrago que eles fizeram. Eles mataram meu irmão, Tá aqui, ó. A prova de que eles mataram meu irmão, não deram chance de defesa, não teve tiro de revida, não teve injusta agressão. Eles mataram meu irmão. Combate ao roubo de celulares pelo Brasil. Uma operação das forças de segurança em 4 estados prendeu 7 pessoas envolvidas num grande esquema de receptação de celulares. Os aparelhos eram furtados em shows e eventos por todo o país. O principal alvo da operação é um homem de 31 anos que se apresentava como empresário, mas é apontado como um dos principais receptadores de aparelhos celulares do Brasil. Ele foi preso no apartamento dele em um bairro nobre de Belo Horizonte. 2 carros importados de luxo foram apreendidos. Furtadores, pessoas que vão a eventos e nesses locais eles fazem a subtração de aparelhos de telefone celular. Ele fomenta, ele paga inclusive viagens, ele compra ingressos, ele hospeda essas pessoas em diversos estados do Brasil para que então eles vão até o evento e façam essa subtração. O investigado chegava a investir R$30 mil por evento, recebendo em troca dos comparsas lotes de 50 a 60 aparelhos celulares. Quando as vítimas registravam o boletim de ocorrência do furto, começava a segunda etapa do crime. Integrantes da quadrilha se passavam por policiais e entravam em contato com as vítimas para conseguir as senhas dos aparelhos. 2 suspeitos foram presos com celulares furtados em Ribeirão das Neves, na Grande BH. 3 envolvidos foram presos em Cascavel, no Paraná. Uma mulher foi detida em Itajaí, Santa Catarina, e um outro integrante em São Paulo. Outros casos de violência também são destaque pelo Brasil. Um vigia matou um colega de trabalho. Uma motorista atropelou, na verdade, um morador de rua e meia tonelada de cocaína encontrada num falso restaurante. Acompanhe o giro policial pelo Brasil.
vigia atirou e matou o colega durante uma briga na zona sul de São Paulo. Nas imagens gravadas pelo celular, é possível ver um homem de bermuda, camiseta regata branca e chinelos, visivelmente embriagado. Ele é Alex Andrade, de 46 anos, que deveria estar chegando para o turno de trabalho em uma obra na zona sul de São Paulo. Quem faz a filmagem é Wesley Silva, o colega que seria rendido por Alex. Nas imagens não é possível ver o vigia sacando a arma e atirando. Mas minutos depois, Wesley fala para a testemunha que é para ela ligar para a polícia, porque ele iria fugir. Pô, liga aí, faz favor. Fala a ocorrência e fala que sai fora. É o quê? É 190. 190. Liga 190 que o 190 aciona o SAMU. Alex chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O caso foi registrado como homicídio e o vigia que atirou e matou o colega segue foragido. Em Caxias, zona rural do Maranhão, a polícia apreendeu meia tonelada de cocaína num escritório do tráfico disfarçado de restaurante e balneário recreativo. Os 500 quilos da droga estavam enterrados em uma área da mata local, enrolados em papelotes e sacos plásticos prontos para o consumo. De acordo com as investigações, a cocaína abastecia os pontos de boca de fumo da capital São Luís. Em Teresina, no Piauí, uma mulher foi presa em flagrante após passar com o carro por cima de um morador em situação de rua que dormia próximo à calçada. As imagens foram gravadas pelo celular por uma testemunha. Graças ao vídeo, a polícia conseguiu prender a motorista. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com fraturas pelo corpo, mas não corre o risco de morrer. E o suspeito de matar uma candidata da Bahia, a Miss, foi encontrado morto dentro da cadeia. Tony Vendramini, repórter de Brasília, tem mais informações sobre esse caso, já está conosco aqui ao vivo. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que nos acompanham. O Andrew Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto na cela da Delegacia de Homicídios na zona sudoeste do Rio. Segundo a polícia, ele se enforcou com uma bermuda. O Andrew foi preso em flagrante pelo feminicídio da Ana Luísa Mateus, de 29 anos, que morreu ao cair do 13º andar de um prédio na zona sudoeste do Rio. Ele admitiu que não aceitava o término do namoro com a modelo. Testemunhas contaram que eles tinham uma relação conturbada de muitos ciúmes e brigas e que eles discutiram na chegada ao condomínio. Ana Luísa era a candidata da Bahia em uma seletiva para escolher a representante do Brasil em um concurso de Miss que vai acontecer no Vietnã. Depois do desentendimento, ela chegou a comprar uma passagem de volta para casa e retornaria para a Bahia na madrugada. Ao ser preso, o Andrew forneceu o documento de identidade do irmão, Fabiola. Muito obrigada, Tony, do Rio de Janeiro, com informações ao vivo para a gente. E há um mês, o Recife ganhou uma nova opção de mobilidade urbana, patinete elétrico. Mas esse novo meio de transporte já está enfrentando muitos problemas e também desafios. Basta andar um pouco pela cidade para se deparar com os patinetes abandonados em várias ruas. No Recife Antigo, a cerca de 100 metros de um ponto de estação, encontramos este equipamento na calçada. Tem uma restrição de 18 anos, tem criança andando, e aí você acha eles abandonados no meio da rua, enfim. A nossa equipe flagrou este pai transportando a filha. Logo depois, retorna com a família completa. Na capital, adolescentes usam o equipamento como um brinquedo. Apesar disso, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, determina regras para o uso do patinete, que é considerado um meio de transporte, como, por exemplo, o condutor precisa ter mais de 18 anos e o equipamento só pode ser utilizado por uma pessoa de cada vez. O uso apenas por maiores de 18 anos, né? E isso aqui é um recado aos pais responsáveis e maiores, né? Porque não existe criança ou adolescente capaz de fazer um cadastro e liberar um patinete. Então, se tem um menor utilizando, é porque há um adulto conivente. Como se não bastasse o uso inadequado, os patinetes estão sendo alvo de vandalismo. Um equipamento chegou a ser jogado no rio. Eu acho que isso é uma vergonha até pra gente mesmo, sabe? Que a ideia é até boa, mas a própria parte da população não está sabendo
utilizar. Os patinetes começaram a circular aqui na cidade no dia 22 de março. Essa fase marca o retorno do serviço à capital pernambucana depois de 6 meses. Mais de 1.000 equipamentos, como esse aqui, foram distribuídos em cerca de 90 pontos espalhados por 19 bairros, das zonas norte e sul e aqui na área central. A missão ainda é garantir que os usuários utilizem os patinetes de forma mais consciente e que a convivência com pedestres e motoristas seja segura. O equipamento já faz parte da rotina de Milena. Todos os dias ela percorre as ruas da capital. Eu estou adorando, né? Para mim é uma excelente oportunidade de mobilidade urbana. O fim da escala 6x1 começa a avançar na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório que dá aval às propostas de 2 deputados sobre esse mesmo tema. Vamos a Brasília? A repórter Gabriele Freire está conosco ao vivo, tem mais informações a respeito dessas discussões que tem como objetivo dar mais um dia de folga aos brasileiros. Olá, Gabriele, boa noite. Oi, Fabíola, boa noite para você, boa noite a todos. A comissão aprovou por unanimidade o relatório do deputado Paulo Azy, do União Brasil, que dá o aval para a tramitação dessas propostas de emenda à Constituição. O colegiado considerou então essas PECs constitucionais e agora os textos vão ser analisados numa comissão especial. E são 2 propostas, a primeira da deputada Érica Hilton, do PT, e a outra do deputado Reginaldo Lopes, Érica Hilton do PSOL, e Reginaldo Lopes, do PT. As 2 propostas pedem que essa jornada de trabalho semanal saia de 44 horas para 36, mas Érica Hilton propõe que isso seja feita numa transição de 1 ano e já Reginaldo Lopes sugere, então, que isso aconteça em até 10 anos. A comissão especial vai definir, então, se aprova um desses textos ou se vai seguir por um texto alternativo. O governo federal também enviou uma proposta para a Câmara para que seja analisada. Nesse caso, é um projeto de lei que propõe a redução de 44 horas semanais para 40 horas. Mas o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já disse que não vai analisar esse texto do governo, que vai dar preferência a esses textos dos deputados que já estão tramitando na Câmara. Hugo Mota também disse que esse texto deve chegar para votação em plenário até o final de maio. Fabíola. Muito obrigada, Gabriele. Cigarro proibido para menores de 17 anos. Isso acontece no Reino Unido, que aprovou uma lei que proíbe qualquer pessoa nascida de 2009 em diante de comprar cigarro. O governo celebrou a medida como um momento histórico para a saúde dos britânicos. Criar uma geração de não fumantes. Esta é a meta do governo britânico. Por isso, quem hoje tem 17 anos ou menos será proibido de comprar cigarros no Reino Unido por toda a vida. Comerciantes serão multados se desrespeitarem a lei, mas não está previsto punir as pessoas caso façam uso do cigarro. No parlamento britânico, a medida foi defendida como uma forma de acabar com a venda de tabaco futuramente e quebrar o ciclo do vício. A expectativa é reduzir o número de fumantes no Reino Unido para 1,5 milhão nos próximos 50 anos. Vai salvar vidas, afirmou esta parlamentar. 64 mil pessoas morrem por ano na Inglaterra por doenças ligadas ao uso de cigarros. A nova lei é também uma forma de aliviar a pressão sobre o sistema público de saúde da Inglaterra, que gasta anualmente com o tratamento de doenças ligadas ao uso de cigarro cerca de 3 bilhões de libras, o equivalente a 20 bilhões de reais. O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, afirmou que a prevenção é melhor do que a cura e que essa reforma vai construir um Reino Unido mais saudável. A decisão faz parte de uma série de medidas que incluem também o uso de cigarro eletrônico. Passou a ser proibido fumar vapes em carros com crianças, em parquinhos e fora de escolas e hospitais. Também há limitações para sabores, embalagens e propagandas. Desde o ano passado, o governo britânico já havia banido o uso de vapes descartáveis por serem mais baratos e fáceis de serem adquiridos por jovens. A nova lei ainda precisa ser sancionada pelo rei Charles III.
Não é a primeira vez que um país adota uma norma contra a venda de cigarro. A Nova Zelândia foi pioneira ao aprovar a mesma proibição em 2022, mas a legislação foi revogada um ano depois, após a troca de governo. Aqui no Brasil, crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos vão poder usar o medicamento Mounjaro para o tratamento contra diabetes no tipo 2. A utilização das canetas foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um estudo feito pela revista Pediatric Diabetes estima que no Brasil cerca de 213 mil crianças e adolescentes tenham diabetes do tipo 2. O Mounjaro já era autorizado para adultos, inclusive no tratamento contra obesidade e também apneia do sono. Uma nova rodada de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã segue incerta. Autoridades iranianas se negam a voltar à mesa de reuniões se o governo Trump mantiver o bloqueio no Estreito de Hormuz. Para agravar esse impasse, o Pentágono informou agora há pouco que o secretário da Marinha dos Estados Unidos deixou o cargo. 2 navios foram apreendidos pelo Irã no Estreito de Hormuz nesta quarta-feira. Segundo a Guarda Revolucionária, as embarcações operavam sem autorização e teriam manipulado sistemas de navegação, colocando em risco a segurança marítima. A ação aconteceu pouco depois de Donald Trump anunciar a extensão do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, sem definir um prazo para o fim da trégua. Em Teherã, o ministro das Relações Exteriores afirmou que o Irã não vai retomar negociações enquanto o bloqueio no Estreito de Hormuz continuar e considera a medida um ato de guerra. Por outro lado, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o país ainda está disposto a negociar, mas reafirmou que o bloqueio naval e as ameaças dos Estados Unidos são os principais obstáculos para um acordo. Enquanto isso, o embaixador do Irã se reuniu com o primeiro-ministro do Paquistão em Islamabad em mais uma tentativa de manter as negociações em andamento. Mas até agora não há confirmação de uma nova rodada de conversas. Nesta quarta-feira, em Beirute, apoiadores do Irã se reuniram na embaixada do país em um ato de homenagem ao Ayatollah Ali Khamenei e de apoio à liderança iraniana. Ontem, após o comunicado de Trump, iranianos se reuniram nas ruas de Teherã em uma exibição de mísseis balísticos e outras armas, em um recado direto sobre o poder militar do país. Para analistas e a imprensa, o novo prazo dado por Trump não é um gesto diplomático, mas uma tentativa de reposicionar os Estados Unidos e chegar a um acordo mais vantajoso. Em meio à disputa de narrativas, o regime iraniano divulgou um vídeo feito com inteligência artificial para zombar de Donald Trump, em mais um capítulo da guerra de propaganda entre os dois países. Cadê os iranianos? Presidente, isso é dos iranianos. Na tarde de hoje, Trump afirmou que o Irã suspendeu a execução de 8 mulheres que seriam mortas nesta quarta-feira. Segundo ele, 4 serão liberadas e outras 4 vão cumprir o mês de prisão. Aprecio que o Irã e seus líderes tenham respeitado o meu pedido, escreveu o líder estadunidense. E agora Brasil versus Estados Unidos. A Polícia Federal decidiu retirar as credenciais de um agente norte-americano que trabalhava com a corporação aqui no Brasil. Tudo isso tem a ver com a prisão de Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos. Vamos a Brasília. A repórter Isabela Macedo está ao vivo aqui conosco com mais informações a respeito deste caso. Boa noite. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos. A Polícia Federal, então, informou que decidiu aplicar o princípio da reciprocidade, já que na semana passada o governo americano determinou a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho. Esse servidor americano não teve o nome revelado e deixa, então, de trabalhar diretamente com a Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que essa decisão foi tomada com pesar, mas que esse servidor não vai precisar sair aqui do Brasil. Todo esse pano de fundo de um novo incidente diplomático, Fabíola, é por causa do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que foi preso lá nos Estados Unidos na semana passada e solto 2 dias depois. O governo americano chegou a acusar o delegado Marcelo Ivo de tentar manipular o sistema de imigração americano. Já o ex-deputado Alexandre Ramagem continua foragido da justiça brasileira. Fabíola.
Em tempos de Copa do Mundo, as histórias por trás do evento vão ganhando as telas do streaming. Em especial a de 1986 no México. O país que hoje vai receber pela terceira vez a maior festa do futebol do planeta, naquela época não era nem cotado para ter novamente o evento em seus estádios. En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales. Já está no ar nas plataformas digitais da Rede TV o terceiro episódio do Aba Talks. O projeto, feito em parceria com a Associação Brasileira de Anunciantes, pretende trazer um novo olhar estratégico e também dinâmico ao marketing de negócios brasileiro. Confira um trechinho do programa. Hoje nós vamos falar sobre um dos setores que mais atravessa transformações profundas no mundo, a indústria automotiva. Recebemos a Alessandra Souza. Ela é a primeira vice-presidente da ABA e CMO da Omoda. Eu não quero te vender um carro, eu quero te vender um serviço, que é o que você traz. E para isso, a gente tem que entender que a gente no mercado brasileiro ainda está numa transição, né? As pessoas ainda têm um carro como um bem muito importante no seu conjunto de bens que representam quem ela é e o que ela conquistou. Então, hoje tem duas vertentes, né? O que a gente chama de aluguel, leasing ou longa duração. E você tem ainda o consumidor clássico que possui o bem. E eu acho que a tecnologia, ela tá vindo nesse sentido para os dois. Quando você entra num carro onde tudo está ao alcance do seu dedo, como é que a gente vai fazer marketing quando o carro passa a ser um placement? É para esse lugar que a mobilidade e o carro tá indo. A coxinha, olha a coxinha aqui. A coxinha é uma verdadeira paixão nacional, não é? A massa, o recheio, esse gostinho de Brasil agrada a todos, né? Desde paladares, de festas de elite até as mesas de botecos pelo Brasil afora. Mas não são apenas os brasileiros que gostam tanto dela, dessa coxinha. Os estrangeiros também. Não é que a coxinha agora ganhou um reconhecimento internacional? Está num ranking de melhores comidas de rua da América do Sul. Vamos descobrir os segredos desse sucesso? Com um formato inconfundível, massa bem macia e recheio de frango desfiado bem servido, a coxinha tem sua fama e popularidade não à toa. É o salgado perfeito para quem busca uma comidinha rápida, prática e saborosa. Coxinha é sensacional, né? Cremosidade, o franguinho, a casquinha crocante, sempre é bom, ainda mais acompanhado de uma cerveja, um chopp, uma caipirinha, sempre cai bem. E tem tudo a ver num bom happy hour, diz aí. Às vezes entre um final de semana e outro, no meio da semana, é onde a gente vem desestressar um pouco e acaba experimentando a iguaria aí. Essa paixão toda tem explicação. Com ingredientes que nós consumimos muito no nosso dia a dia, de diversas formas, né? Então, ela acaba tendo essa predileção. E fora que é um dos salgados mais conhecidos e mais comercializados. Né? Dentro da história, a coxinha ela já foi muito servida junto com champanhe em mesas, né, da grande elite, né, vamos assim dizer, como entrou como comida de boteco, como comida de bar, né, entrada de restaurante, o salgado mais solicitado e encomendado em dias de festas. E tamanho sucesso, ela foi parar num ranking internacional de petiscos. Das 49 melhores comidas de rua da América do Sul, a coxinha ficou em 7º lugar. A primeira colocação é dos anticuchos de coração, os espetinhos de coração bovino peruanos. Depois vem as empanadas tucumanas e argentinas. As posições 3 e 4 ficaram com os anticuchos de pescado e choclo com queso, do Peru. Em 6º lugar, o sanduíche de lombo argentino. Tudo isso antes da coxinha mesmo. Tem gente que não concorda. Achei injusto. Não, no mínimo, eu achei que tinha que ficar em primeiro, né? Mas achei bem injusto. Diferente de outros petiscos do ranking, a coxinha tem suas variações, tanto na massa quanto no recheio, claro, porque o brasileiro é criativo e inventa sabores por aí. Se procurar, tem até coxinha doce. Mas essa aqui, amigos sul-americanos, é outra clássica, a coxa creme, que é a coxa de frango mesmo, envolvida numa massa cremosa, empanada e frita. Aqui, ó. Vem até com osso e tudo, uma experiência diferente de comer.
mais prático, é bonito também, né? Você chega ali, é curioso ver o ossinho aqui em cima. A gente chega e já pede também, na hora. Café da manhã, é almoço, é janta, é coxinha. Coxinha para toda hora. Coxinha para toda hora. Agora a gente vai conhecer a história dessa coxinha aqui por trás do balcão, lá na cozinha. Vem comigo. É aqui que fica o segredo e a responsável é a chefe Tati Balbino. Tati, conta pra gente qual que é a receita da tua coxinha. Receita da minha coxinha é bem simples. Farinha de trigo, uma boa manteiga de qualidade, leite, temperos, né, para dar sabor na massa. Então ela acaba se tornando essa massa equilibrada, né, para se juntar com o recheio, que faz toda a diferença aí da nossa coxinha. Super bem temperado, requeijão para ter bastante cremosidade. E é bem recheada, né? Bem recheada. A gente gosta de fazer uma casquinha pouca massa, né? E uma proporção de recheio bem maior. Quando morde, ela fica bem crocante. Exato, exatamente. Crocante por fora e cremosa por dentro. Que acho que é o segredo de uma boa coxinha. E quem prova, repete. Come uma, duas, você vai tomar a segunda ou terceira, porque combina demais. E é óbvio que eu também não ia deixar de provar. Ai, que delícia. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.